E o que significa preconceito? O próprio nome já fala, mas vamos ver o que nosso amigo Aurélio fala sobre preconceito. Sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência imposta ou pessoal pelo meio, ou intolerância. E aí talvez o seu senso de religiosidade já esteja apitando aí dizendo: eu não sou preconceituoso, eu não sou seleto com ninguém, eu não olho torto para ninguém, eu não atravesso a rua para ninguém. Preconceito está longe de mim. Bacana, mas será mesmo que você não é preconceituoso? Será que mesmo que você nunca teve uma atitude preconceituosa com ninguém que passou perto de você? Será que quando você está andando na rua e no decorrer da sua caminhada, ao longo do caminho, você viu diversos estilos, diversos tipos, diversas pessoas, viu diversas atitudes e nenhuma dessas lhe estranhou, te fez pensar esquisito, te fez julgar o seu irmão? Será que você não tem sido preconceituoso com alguém que pensa diferente de você? Seja politicamente falando, seja por futebol. Será que você não tem sido preconceituoso com seu irmão aqui dentro da igreja? Porque a gente viu aqui que a definição de ser preconceituoso é você de imediato, de prontidão, julgar alguém pela atitude ou pela forma dela agir. Será que de fato você não tem sido preconceituoso? E isso é muito sério porque Cristo ordenou: ame o teu próximo como a ti mesmo. E o meu próximo não é alguém que eu quero. Quando você está numa fila lá na lotérica, no banco, no mercado, e a moça te chama e depois chama o teu próximo, você não está vendo o teu próximo. O teu próximo não é alguém que você conhece. O teu próximo é alguém que vem adiante de ti. Por isso, quando Cristo fala, ame o teu próximo como a ti mesmo, não é ame a tua esposa como a ti mesmo, não é somente ame o teu amigo, é ame aqueles que vêm após de você. Agora avalie na sua mente, será mesmo que o preconceito não é uma verdade na sua vida? Será que o preconceito não é algo que tem te feito selecionar quem você vai amar intencionalmente, quem você não vai amar? Quem você vai conversar no final do culto e quem você não vai conversar? Quem durante a semana você chama e quem não chama? Com quem você senta ou quem você não senta? Porque o preconceito abrange muito. Tem gente que tem preconceito com pessoas que nasceram em determinado lugar. É tosco, mas é verdade. Tem gente que tem preconceito com pessoas que têm sotaque. Tem gente que tem preconceito com pessoas de cor. Olha que eu nem sou uma pessoa de tanta cor e eu sofri racismo no Rio Grande do Sul, a ponto de não me deixarem sentar em um sofá, a ponto de não pegarem na minha mão, a ponto de eu ter que ficar fora da casa. O preconceito é algo real, é vivo entre nós, e eu me pergunto, será que não está no nosso meio? O quanto não está embutido em nossa mente? Tem gente que tem preconceito com idade, tem gente que tem preconceito com estilo. Eu vi muita gente olhando torto para a boina do Augusto hoje. Eu acho sacanagem. Meu avô acha muito legal essa boina. Eu acho legal também. Tem gente que tem preconceito até com emprego. Tem gente que olha e fala assim, mas você é só pastor mesmo? Cara, só? Você está brincando, só? Mas eu entendo que você tem preconceito. Afinal, você escolheu a família que você ia nascer. Você escolheu a cidade, o bairro e até a casa que você ia nascer. Você escolheu até o nome que você teria. Você escolheu as condições financeiras da sua família. Então, é muito justo que você tenha preconceito com alguém, até porque você escolheu ser diferente da pessoa, né? Você que escolheu a cor que você ia ter e a pessoa ia ter. Você que escolheu a condição financeira que você ia ter e a condição que o outro ia ter. É justo ser preconceituoso nesse caso. Agora, com esse tipo de pensamento, será que você não teria preconceito com Jesus Cristo também? Porque pensa comigo, Jesus vem de uma linhagem onde havia pecadores, inclusive na linhagem sanguínea de Jesus haviam duas prostitutas, Tamar e Raabe. Jesus vem de uma linhagem suja para nos mostrar que todos nós somos imundos. Jesus vem de uma linhagem ruim para nos mostrar que não importa de onde você veio, mas quem você é e onde está o seu coração. A mãe de Jesus engravida ainda antes do casamento, e por mais que nós saibamos que foi pelo Espírito Santo,
Os preconceituosos, os religiosos da época não acreditaram nisso. E para piorar, ele nasce em família pobre, nasce no meio de uma manjedoura, nasce no meio de animais. Será que Jesus não seria alvo do seu olhar preconceituoso? Talvez para você ser preconceituoso é porque você nasceu em um berço de ouro. Talvez você nasceu numa linhagem pura. Talvez você seria um rei do Brasil. Talvez você seria um judeu de linhagem purinha, não seria nada misturado. Sabia que existe um grande preconceito, existia, de judeus com samaritanos? Porque os judeus, eles vêm de uma linhagem pura, eles se consideram únicos, se consideram exclusivos. Lá no tempo de Salomão, o reino de Israel foi dividido em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Judá permaneceu sendo um reino puro, um reinado que glorificava a Deus, que exaltava somente o nome de Deus. Mas o reino de Israel se misturou com outros povos, outras raças, e por isso se transformou num povo mestiço. Por isso, então, os judeus olhavam para os samaritanos e falavam assim: vocês são sujos, vocês não são puros, vocês não são como eu. E assim surge esse preconceito. Judeus eram puros e samaritanos eram mesclados. Agora pensa comigo, será que o judeu escolheu nascer judeu e o samaritano escolheu nascer de uma linhagem samaritana? É justo o preconceito? E por isso, quando um judeu acordava, ele fazia uma oração agradecendo a 3 motivos. Pesado. Quando o judeu acordava, ele agradecia por não ter nascido cachorro, por não ter nascido samaritano e por não ter nascido mulher. Olha o nível de preconceito que era vivido naquela época, e é nesse contexto que Jesus não só cresce, como vive. Mas será que Jesus se enquadrou nesse preconceito? Será que Jesus aceitava isso? Será que Jesus falava assim: está tudo corrompido, está tudo perdido e eu vou viver assim também? A gente já vai ver como Jesus lidava com isso, mas antes eu quero que você deixe o seu coração disponível para o que o Espírito Santo quer tratar. Eu quero que você convide o Espírito Santo de Deus agora para falar com você. Não aquilo que as minhas palavras estão dizendo, mas aquilo que está vindo de Deus para o seu coração. Porque eu posso falar e alcançar o seu cérebro com informações, mas só o Espírito Santo de Deus pode alcançar o seu coração e fazer um transformar aí. Talvez eu falando, você olhe e fale assim: eu não sou preconceituoso. Mas o Espírito Santo vai trazer lembrança e você vai falar assim: caramba, eu já fiz isso. Então feche seus olhos. Comece a orar. Peça ao Espírito Santo de Deus que Ele ministre ao seu coração. Não importa quem você é, qual nível intelectual você tem, o que você tem para fazer depois aqui, a conta que você tem para pagar. Peça para que Ele fale unicamente, inteiramente, exclusivamente ao seu coração. Que a única voz audível para você nessa noite seja do Espírito Santo. Que nada mais te chame a atenção senão a presença dEle. Paizinho, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua misericórdia e obrigado porque mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente pecando, mesmo a gente tendo uma vida distante do Senhor, ainda assim o Senhor nos ama, ainda assim nos perdoa e nos convida a sermos chamados de filhos, Pai. Por isso a gente pede que nessa noite o Senhor fale com a gente como um pai fala para o filho. Que a gente possa te ouvir, te entender e discernir, Pai. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Abra a sua Bíblia aí comigo em João capítulo 4, versículo 3. João 4, 3. E aí você pode deixar aberto que a gente vai lendo ela no decorrer da mensagem. Oba! Uai? Tá. Cauã, toda semana você tá falando uai, hein, mano? Vamos no EBD. Divide com o Luiz aí. Luiz e o Alex. Oba! Vamos lá então. João 4, 3. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais. Saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Aí tá bom? Deixa aí que a gente vai lendo. Jesus está saindo então da Judéia e está indo em sentido a Galileia.
E de fato, Samaria ficava no meio do caminho. De fato, passar por Samaria era cortar caminho. Então, quando Jesus fala, vamos passar pela Samaria, é algo óbvio, algo que faria sentido. Só que o preconceito dos judeus com os samaritanos era tão grande que os judeus preferiam dar uma volta que fazia a viagem durar o dobro de tempo, só para não passar por Samaria e correr o risco de se contaminarem. Então, o preconceito do judeu era tão grande que na cabeça dele, só de passar por dentro de Samaria, ele podia se contaminar com a imundícia daquele povo. Então o judeu preferia dar a volta do que ter de passar por Samaria. E aí quando a Bíblia está falando aí no versículo 4, que era necessário, a Bíblia está dizendo que está tendo aqui uma intervenção divina, porque não era necessário passar por Samaria, o normal era que eles dessem a volta. Mas o texto fala que era necessário que eles passassem por Samaria. E era necessário não porque eles precisavam, era necessário porque está havendo uma intervenção divina. Era necessário porque Deus está dizendo, Jesus, eu quero que você passe por Samaria. Eu quero que você leve amor aos que precisam de amor. Eu quero que você leve amor aos necessitados. Por isso, amar quem você gosta é conveniência. Amar a Maressa é fácil. É a coisa mais tranquila do mundo. Mas amar pessoas difíceis, amar quem você não gosta, é necessidade. Por isso o texto está dizendo, é necessário passar por Samaria, porque é um lugar que ninguém passava, é um lugar que ninguém se relacionava, é um lugar que ninguém amava. Então Deus está dizendo para Jesus, é necessário que você passe por Samaria. E eu vejo muita gente se achando a pessoa mais amorosa do mundo, por ter atitudes que honram, por fazer elogios, por demonstrar atos de carinho, de respeito. Porém, é muito fácil ter isso por pessoas que a gente admira, por pessoas que a gente ama. É muito fácil toda semana eu honrar o Samuel e o Augusto, que a gente trabalha junto e eu amo a amizade deles. É muito fácil. Mas é difícil eu amar quem eu tenho dificuldade. É difícil eu amar quem me cutuca. É difícil eu amar quem confronta o meu ego. É difícil, porém é necessário. Não vale você me honrar como seu pastor no sábado e no domingo, se durante toda a semana você odeia e insulta o seu irmão que te irrita. Não é válido você demonstrar amor por mim, se pelo teu chefe você demonstra desrespeito. Não é válido você chegar aqui no sábado e amar e abraçar todo mundo, se durante a semana você só dissipa ódio, descriminalização, preconceito, racismo. Amar quem está perto de nós e que faz o que a gente agrada é fácil. Difícil é amar quem de fato é necessário. Agora, por quem você está esticando sua paciência? Por quem você está esticando a sua misericórdia? Amar quem já está sendo tratado ou quem já foi tratado é fácil. Difícil é você escolher alguém e falar assim, eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou transformar esse cara num grande homem de Deus. Eu vou transformar essa mulher numa mulher de Deus. Amar aqui no sábado à noite é fácil, a maioria já está sendo discipulado. Mas e lá fora, o quanto você tem amado, o quanto você tem se doado, o quanto você tem investido, o quanto de sal você tem comido para investir na vida de alguém. Talvez para Jesus custasse muito passar pela Samaria, porque todos iam criticar, todos iam apontar dedo, mas era necessário. Talvez na sua cabeça seja difícil amar alguém complicado. Alguém que te cutuca, alguém que te fere, alguém que fala mal, alguém que só reclama. Mas a Bíblia está dizendo que é necessário. E aí talvez o que te atrapalha de demonstrar amor é preconceito. Talvez foi uma atitude que você viu e você criou um preconceito sobre aquela pessoa. Talvez foi uma boina que você viu e você criou um preconceito sobre aquela pessoa. Talvez foi um apelido, foi uma risada, uma voz. Mas o quanto o seu preconceito tem te impedido de demonstrar amor pelas pessoas. Ano que vem, ano de eleição, 2022, a gente já tem conversado que vai ser um ano de muita dificuldade, vai ser um ano de praticamente guerra. A gente tem vivido num tempo muito polarizado. Na Netflix tem um documentário chamado O Dilema das Redes Sociais, e esse documentário mostra pra gente
o quanto os algoritmos estão programados para só te mostrar aquilo que é do seu interesse. Então, por exemplo, quando eu abro o Instagram de Samuel, só tem gato. Quando eu abro o meu, só tem Fusca. E o Instagram faz isso, as redes sociais fazem isso justamente para você só ver aquilo que te agrada. Só seguir pessoas que pensam de acordo com você. E aí no dia que você ouve uma opinião que não é sobre gato, alguém falando assim, eu não gosto de gato, dá raiva. Quando eu ouço a Maressa falando assim, Fusca é carro velho, eu quase falo, velho é tua mãe. Quando eu ouço alguém falando, Neymar joga mal, porque a gente está tão viciado em só ver coisas que a gente... Joga mal não, né? A gente está tão viciado a só ver aquilo que o nosso algoritmo mostra, que qualquer pensamento contrário nos causa raiva, nos causa ódio. Agora imagina comigo o cenário de 2022. 2 lados políticos, 3, 4, e a minha preocupação é o quanto isso tem entrado dentro da igreja. É o quanto nós estamos nos tornando polarizados, e eu não consigo mais ouvir o meu irmão da direita ou da esquerda dizendo que torce para outro time, que pensa diferente de mim, que gosta de outro carro diferente de eu. De eu? É de mim, que é final de frase. Mas o quanto o seu preconceito tem te afastado das pessoas. 2022 é um ano que a gente tem que se preparar para amar, para demonstrar amor, para demonstrar cuidado. O teu maior inimigo vai ser a tua língua. Segura ela. Provérbios fala que o homem de boca fechada, que um tolo de boca fechada passa por sábio. Quando você critica os outros, você é um tolo. Quando você acha que a sua opinião é melhor que o outro, você é um tolo. Quando você fala mal pelas costas, você é um tolo. Quando você fica emburrado por não concordar, você está sendo um tolo. Por isso, segura a tua língua e ora. Ora para que Deus tire de você qualquer espírito de preconceito. A gente tem visto pessoas faltando com amor umas pelas outras, por mínimo que seja o motivo aqui dentro da igreja. E como pastor, tenho visto isso e acompanhado isso em gabinete. Pessoas que não conversam simplesmente por ter discutido no futebol. Pessoas que não conversam porque um é de direita e o outro é de esquerda. Pessoas que não conversam porque acha fulano de sotaque esquisito. E isso é real. Não estou exagerando, existe isso. Agora, imagina Paulo aqui dentro vivendo isso hoje. Paulo, Timóteo, Estevão que foi apedrejado, olhando para a igreja e vendo irmãos não se falando por causa de partido político, por causa de futebol, por causa de onde nasceu. Isso é inadmissível. O nosso papel é amar independente a quem. Ame o teu próximo você não vê, o teu próximo simplesmente chega. Quem tem chegado na sua vida todos os dias? Quem Deus tem mandado e que por causa do seu preconceito você não tem amado? Quem Jesus tem te falado para caminhar mais uma milha e o teu preconceito tem dito, não é para mim, é muito difícil, deixa para lá. 2022 vai ser um ano para forjar nossa amabilidade, para forjar nossa compaixão e nosso respeito. Aprende uma coisa para a sua vida, política e futebol. Você não deve conversar esperando convencer o outro. Política e futebol, você conversa para ouvir a opinião do outro, para contar a sua opinião. Não espere mudar a opinião do outro. Se você não está disposto a ouvir sem tentar conversar, mude de assunto. Para 2022, põe isso na sua cabeça. Vai ser ano de conversar e ouvir, não de convencer ninguém. Porque isso vai causar disputa, vai causar separação. A gente tem que aprender a respeitar a escolha do outro. E aí que está a chave. Eu respeito a escolha, mas eu amo o indivíduo. Eu não concordo com a tua opinião, mas eu te amo. Eu penso diferente, mas eu te amo. Tem gente amando a opinião e desrespeitando o indivíduo. Pessoas foram feitas para serem respeitadas. Opiniões foram feitas para serem escutadas. Será que você tem trocado a ordem das coisas? Porque amar o diferente é necessário. Em segundo lugar, amar é ter intencionalidade. Versículo 5. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, presta atenção, por volta do meio-dia. Versículo 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber? Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. O texto fala que aquela mulher vai ao poço exatamente ao meio-dia. Sabe por que o texto está enfatizando que é ao meio-dia? Porque a gente está falando de uma região do deserto. Imagina o sol do meio-dia. As mulheres iam ou no início da manhã ou no final da tarde para pegar água, porque eram horários que o sol estava mais brandos. Mas aquela mulher escolhe no meio-dia, no pior horário, porque era o horário onde ninguém mais estaria ali. Ela prefere sofrer sérias consequências do sol sobre o seu corpo, de tanto que a sua alma já estava ferida pelo que pensavam e falavam dela. Agora, quantas pessoas feridas estão ao nosso redor e preferem ficar sozinhas, preferem não sentar com você, preferem vir de ônibus do que entrar no mesmo carro que você, por causa do teu julgamento precoce, por causa do teu olhar, por causa das tuas falas. Quantas pessoas feridas preferem ficar longe de nós, preferem nem vir à igreja pensando que aqui elas vão ser julgadas e maltratadas. O quanto o seu amor está preparado para receber e abraçar pessoas diferentes. O quanto o preconceito tem domado o seu coração a ponto de você preferir esticar a mão para afastar do que puxar para aproximar. O quanto o seu amor tem se doado para amar aqueles que não são iguais a você. Aqui Jesus quebra qualquer tipo de barreira ou de tabu, porque Ele não está se importando com barreiras sociais, Ele está deixando totalmente o preconceito de lado, Ele se humilha a ponto de ter que pedir para aquela mulher um pouco de água, porque a intenção dele era unicamente demonstrar amor por aquela mulher. Porque amar quem você não gosta é necessário, por isso a gente precisa, em segundo lugar, ser intencional e demonstrar amor, nos conectar às pessoas, não para tirar o pecado delas, mas sim para levar elas a Cristo. E esse é um grande erro da igreja, a gente está o tempo todo olhando para as pessoas e pensando, como eu vou tirar o pecado dela? Aquele pecado é o pior dela, esse pecado faz ela ser pior do que eu. Enquanto Jesus Cristo está falando assim, vá e ame, deixe que o pecado eu tiro. Versículo 11, terceiro lugar, amar como Cristo amou. Disse a mulher, o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde você pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu? Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água e jorrará dele para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor, me dê desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Interessante que Jesus, como judeu, ele tinha motivo suficiente para não falar com aquela mulher. Só pelo fato de ele viver num tempo patriarca, machista, ele não tinha necessidade de falar com aquela mulher. Depois, por ela ser samaritana. Mas Jesus não se apega ao que ele era ou a quem ela era. Ele simplesmente ama ela por inteiro. Ele simplesmente mostra a ela que por mais que tenham taxado ela a vida inteira como uma mulher adúltera, como uma mulher samaritana, a partir de agora ela ganhava a identidade de filha amada de Deus. E por toda a eternidade nunca mais taxariam ela como mais nada, senão como filha amada de Deus. Mas olha que interessante o caminho que Jesus traça. E se você quiser, anota, porque isso aqui é ensinamento para você praticar com as pessoas.
Primeira coisa que Jesus faz aqui é despertar naquela mulher uma simpatia. Porque quando Jesus usa um ponto de contato para se conectar com ela, ele cria entre eles um elo de simpatia. Jesus usa o poço de água e a sua sede como um ponto de contato para ele se conectar com ela. Então, pedindo água, ele está criando simpatia com ela. Depois, ele gera curiosidade nela, falando sobre uma água na qual ela nunca ouviu falar. Pensa uma mulher que todos os dias tinha que ir debaixo de sol de uns 40 graus buscar água num poço. E aí chega alguém e fala assim: eu tenho uma água que você nunca mais vai precisar vir aqui. Jesus despertou nela curiosidade. Em terceiro lugar, ele desperta nela a consciência do seu pecado, quando ele pede que ela vá chamar o seu marido. Cristo não só nos pede para amar como ele amou, como ele também deixa bem sintetizado como a gente pode fazer isso. Ele não olha primeiro o pecado daquela mulher. Jesus sabia desde o primeiro momento que aquela mulher já tinha tido 5 maridos e que o que ela estava agora não era marido. Ele sabia da vida de pecados dela, mas ele não chega apontando o dedo, ele não chega acusando, ele não procura justificativas do porquê não amar. Ele primeiro se conecta com ela, ele traça um caminho de intencionalidade para demonstrar o seu amor. Primeiro ele cativa, depois ele se conecta. Qual tem sido o seu primeiro contato com pessoas diferentes de você? Será que você tem afastado qualquer pessoa que pensa um pingo de diferença de você? Será que você tem bloqueado pessoas que têm gostos diferentes de você? Será que você tem evitado pessoas que te irritam, que te tiram do sério, que ferem o teu ego? Porque foi justamente por esses que Jesus veio. Pessoas pecadoras, pessoas difíceis, pessoas complicadas de lidar, pessoas com gênio forte. Qual tem sido o seu primeiro contato com pessoas diferentes? Você tem gerado contato, você tem se exposto, tem mostrado a sua necessidade, tem falado de maneira didática de algo que a pessoa não conhece? Ou a sua primeira fala tem sido: você é pecador e você não pode entrar no céu, você vai para o inferno. Você é pior do que eu, você é diferente. Isso me faz pensar o quanto nós temos buscado conhecer a Bíblia para falar sobre ela. Porque Jesus, ele pega aqui de uma forma tão clara e tão didática para que aquela mulher caia como um peixe na sua isca. E às vezes a gente não sabe recitar nem João 3,16 para as pessoas. A gente não sabe nem explicar por que Jesus veio ao mundo. A gente não sabe nem explicar o porquê que a gente vem na igreja. O quanto eu tenho buscado conhecer da palavra de Deus a ponto de transbordar para as pessoas. Para gerar sede, gerar fome. O quanto a sua vida indaga as pessoas. O quanto as pessoas olham para a sua vida e falam assim: caramba, eu preciso ser assim. Cara, eu preciso ter isso na minha vida. Essa alegria, independente dos problemas, eu quero ter. Essa paz que excede todo entendimento, eu quero ter. Essa tranquilidade de quem tem a vida eterna, eu quero ter. O quanto a sua vida tem indagado as pessoas. E aí depois, Jesus gera naquela mulher um senso de necessidade, mostrando que a vida dela deveria e poderia ser mudada para muito melhor. E aí, olhando para a nossa vida que, teoricamente, temos a Cristo, o quanto a nossa vida tem gerado nas pessoas esse senso de necessidade de mudar. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e a gente falou: cara, um cristão ele não pode viver sempre do mesmo jeito. Um cristão ele tem que evoluir. Um cristão com o tempo ele tem que mudar, ele tem que conseguir crescer na empresa, crescer no emprego. O cristão ele tem que crescer psicologicamente, ele tem que evoluir. Porque Cristo está o tempo todo dizendo: você pode melhorar, vem mais um pouco. Você pode melhorar, vem mais um pouco. Você pode melhorar, vem mais um pouco. Agora, uma pessoa que tem a Cristo e não melhora, alguma coisa está errada. Agora, o quanto a sua vida, nessa constante transformação,
nessa constante metamorfose. O quanto a sua vida tem gerado nas pessoas a vontade de também ter a Cristo para também crescer. O quanto as pessoas olham para a sua vida financeira e falam assim, cara, ele ganha pouco, mas ele consegue viver bem e ainda ajudar as pessoas. O quanto você na empresa, as pessoas olham e falam assim, cara, olha o quanto o Arthur está trabalhando e ainda assim ele consegue ser feliz. Olha o quanto o Alex tem se doado e ainda assim ele resolve problemas. O quanto a sua vida tem levado outras pessoas a querer esse Cristo também. Mas talvez o seu preconceito tenha voltado contra você mesmo. E você tem tido raiva de você, tem se auto-sabotado. Porque um dia lá atrás você acreditou nas mentiras que falaram sobre você. E você criou um preconceito tão forte consigo mesmo, que você não se permite crescer, que você não se permite mudar, que você não se permite amadurecer. Hoje Jesus Cristo quer te libertar disso. Ele quer te libertar de qualquer preconceito na sua vida. Ele quer te falar, filho, eu não só quero que você cresça, seja feliz e evolua, como eu quero que as pessoas olhem para você e queiram te imitar. Que você seja a minha semelhança. E por último, Jesus toca no assunto do pecado dela. E é aqui que nós temos investido os valores, porque nós temos usado dos pecados das pessoas como desculpas para não amar. Eu olho para alguém e eu falo, essa pessoa é viciada em pornografia, então infelizmente não é apta para o meu amor. Eu olho para uma pessoa que mente demais, eu falo, essa pessoa não tem nem como vir para a igreja. Eu olho para uma pessoa que fofoca demais e falo, essa pessoa jamais pode ser cristã. E eu tenho buscado justificativas do porquê não amar, enquanto Jesus Cristo primeiro amou, para lá no final tratar do pecado. O seu papel não é tirar pecado de ninguém, o seu papel é apresentar Jesus Cristo e deixar que Ele faça o restante. O seu papel é falar assim, vem, deixa eu te mostrar como que é viver limpo. Deixa eu te mostrar como é viver regenerado. Deixa eu te mostrar como é viver livre do pecado. E quando você apresenta Jesus Cristo vem dar um banho na pessoa. O seu papel não é limpar ninguém. O seu papel é levar as pessoas para Jesus. Agora, o quanto o preconceito tem te impedido de fazer isso? O quanto o seu preconceito tem te tornado semelhante a Satanás? Porque quem causa separação, quem afasta, quem usa da força para manter longe é Satanás. Jesus está o tempo todo dizendo, não importa quem você é, não importa qual a sua raça, a sua cor, não importa de onde você vem, não importa como você fala, não importa o que você pensa, vem, porque eu morri por você. Vem porque eu dei a vida por você, para que você tivesse vida. Gálatas 5, versículo 1, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Quem é você para amar? Ou escolher quem vai amar ou não, porque Ele escolheu viver de um jeito diferente de você. Se Cristo deu a liberdade, quem é você para tentar prender em um pacotinho? O nosso papel é apresentar as pessoas para Cristo. A gente está invertendo a ordem. Temos usado dos pecados das pessoas como desculpa para não amar. Mas e se Jesus fizesse o mesmo com a gente? E se Jesus olhasse para a sua vida buscando justificativas do porquê não te amar? Se Jesus ouvisse sua oração e falasse assim, não é assim que eu queria que você pensasse, tchau. Caiu de novo, tchau. Errou de novo, tchau. Mas se o próprio Jesus todos os dias tem renovado a sua graça, a sua misericórdia, quem somos nós para não amar o nosso próximo? Quem somos nós para escolher por quem nós vamos demonstrar nosso amor? Versículo 16 ao 19. Vá e chame o seu marido e depois volte. Não tenho marido, respondeu ela. Jesus disse, você falou corretamente dizendo, não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Interessante que Jesus já sabia todo o histórico dessa mulher.
Jesus já conhecia toda a vida dela. Jesus já sabia até o nome dos maridos que ela teve. Jesus sabia que aquela mulher estava em pecado. Só o fato dela ser samaritana já bastava para Jesus evitar de falar com ela. Só o fato dela ser mulher já era o suficiente. Agora junta o fato de ser mulher, ser samaritana e ainda ser pecadora. Mas nada disso foi suficiente para Jesus deixar de amar aquela mulher. É interessante que de maneira sutil Jesus chega, se humilha, pede água, se relaciona e por fim ele se dispõe a tratar os pecados dela. A primeira coisa que Jesus viu ali foi uma alma necessitada de amor e depois ele tratou os pecados. Os seus olhos devem viver procurando pessoas que precisam ser amadas e deixar que Cristo trate os pecados. Talvez você tenha sentido raiva de alguém pelo jeito de se comportar, de falar, de criticar, de fofocar, mas você não sabe o contexto da casa, você não sabe da criação, você não sabe os abusos que aquela pessoa um dia viveu. Por isso, não olhe o que a pessoa faz, olhe um coração que precisa ser amado. A primeira coisa que Jesus viu foi uma alma necessitada de amor. Nós devemos olhar para um coração que merece ser amado e deixar que Jesus trate o pecado que deve ser tratado. Nós estamos olhando para o pecado e negligenciando o coração que precisa ser amado. Jesus disse: vá e ame quem precisa ser amado e deixe que os pecados eu trato. A gente tem procurado pecados e deixado corações que precisam ser amados. O seu preconceito tem te feito parecer com Satanás, porque você tem escolhido a quem amar e tem deixado pessoas que precisam do seu amor de fora. Hoje nós olhamos para o pecado como justificativa do porquê a gente não deve demonstrar amor, como justificativa do porquê não se relacionar, como justificativa do porquê não ter uma amizade, como se nós não tivéssemos pecados, como se a gente não errasse todos os dias, ou como se a gente não tivesse motivo suficiente para não ser amado também. A Bíblia usa os samaritanos como os bons da história em vários momentos. Não sei se você já observou isso, mas em vários momentos a Bíblia pega o samaritano e usa ele como exemplo de um homem bom, como exemplo de um homem grato. Nesse texto, Jesus dá importância a essa mulher que é samaritana. Quando Jesus cura os 10 leprosos, a Bíblia enaltece que o único que volta para agradecer é o quê? Samaritano. A Bíblia também conta, Jesus usa a parábola para ilustrar de um homem que foi assaltado. E várias pessoas passam por aquele homem que tinha sido espancado e ninguém ajuda. Mas quando vem um samaritano, esse não só ajuda, como paga a hospedagem, até que aquele homem ficasse bom. O que Deus está o tempo todo nos dizendo é que não importa de onde você veio, como você é, quem você é, qual o seu nome, mas o que importa é que você tem um coração e Ele quer te amar e Ele quer te usar. Deus está o tempo todo dizendo que não importa quem seja o seu próximo, o seu papel é se doar e é amar. Agora, o quão egoísta e preconceituoso você tem sido, o quão egoísta e preconceituoso você tem sido ao escolher quem você vai amar, ao escolher quem merece ou não um elogio, quem merece ou não uma honra, quem merece ou não uma palavra de bom dia. Jesus não nos chama para levantar bandeiras de igualdade. Jesus nos chama a amar a todos, a qualquer um, do jeito que Ele fez. Satanás tem tentado atrapalhar a nossa mentalidade dizendo: você levanta a bandeira A, você levanta a bandeira B, você levanta C, você D. Enquanto Jesus Cristo levantou uma única bandeira dizendo: ame o seu próximo como a você mesmo. Não viva por militância, não viva por bandeiras, viva por Jesus Cristo, porque Ele foi o único que morreu para que todo aquele que nele crê não morresse, mas tivesse vida eterna. Jesus amou aquela mulher samaritana, marginalizada. E sabe o que aconteceu depois? Ela se tornou uma missionária.
ela sai e volta para sua cidade pregando de um profeta que transformava, que amava e que dava uma vida, que dava uma água que você nunca mais teria sede, mas que para sempre jorraria do seu interior palavras de vida eterna. Deus já tem a sua história escrita. Deus não está escrevendo a sua história, Ele já tem a sua história escrita. Uma história de entrega, de renúncia, de sacrifícios. Uma história de alguém que vai viver e que vai morrer para que muitas pessoas conheçam o nome dele. Agora é você que escolhe se você vai viver essa história ou não. A história já está escrita. Agora a decisão é sua, se você vai viver ou não a história que Deus escreveu para você. A gente tem tratado muitas coisas nessa série, e muitas delas falavam de nós, de como a gente olha para si mesmo, de como a gente se trata, de como a gente enxerga. Mas hoje eu venho para falar que Jesus desfaria o preconceito. Por isso você não pode mais deixar que seus olhos tenham lentes preconceituosas. Você não pode deixar mais que seus olhos escolham quem merece o seu amor. Você não pode deixar mais que sua língua fale mal de alguém, que a sua língua fofoque, critique. Você tem que entender que todo esforço, que cada fôlego, cada pensamento tem que ser para amar o seu próximo. E assim como numa fila eu não vejo quem é o meu próximo, ele simplesmente chega. Que daqui saiam pessoas dispostas a amarem, independente de cor, de gênero, de tipo, de estilo. Que a gente saia para amar, que a gente apresente a Jesus Cristo e deixe que Ele faça o resto. Amém? Fique de pé.